Olá, estamos aqui hoje para mais uma aula de gramática. E hoje nós falaremos sobre período composto, orações subordinadas substantivas. A gente sabe que as orações subordinadas elas são divididas em três, que são as orações subordinadas substantivas, que exercem a função de substantivo, as orações adjetivas, quando exerce a função de adjunto adnominal, ou adverbiais, que quando desempenham a função de adjunto adverbial. Então, hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas substantivas, que têm função de substantivo. E a gente está falando de período composto. As orações subordinadas substantivas podem ser subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas ou apositivas. Então, são seis orações que compõem as substantivas, ok? As orações subordinadas, substantivas, subjetivas funcionam como termo essencial, funcionam como sujeito da oração principal. Exemplo, é viável que ele venha me visitar. Vejamos o próximo exemplo com a aluna. É imprescindível que você participe do evento. Com esse exemplo da aluna, que ela diz, é imprescindível que você participe do evento, olha lá, é imprescindível é a minha oração principal. A minha oração subordinada, substantiva, subjetiva, que você participe do evento. Então, é imprescindível isso, ok? As orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas, elas têm a função de objeto direto. Exemplo, a sociedade almeja que a pandemia acabe. Olha lá, a sociedade almeja. Essa é a oração principal. Almeja o quê? Que a pandemia acabe. Então, que a pandemia acabe é a minha oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque ela exerce a função de objeto direto. Vejamos o exemplo da aluna. O prefeito disse que o prazo para as licitações será prorrogado. Com esse exemplo, o prefeito disse que o prazo para as licitações será prorrogado. Aqui eu consigo ver, o prefeito disse. O prefeito disse o quê? Que o prazo para as licitações será prorrogado. Então é o seguinte, toda vez que aparecer o quezinho, pode ver que está aparecendo o quezinho, a conjunção que, não tá? Então, esse quezinho, ele está indicando que está iniciando uma nova oração que está ligada com a oração anterior. Então, ele indica essa ligação das duas orações. E a segunda oração, ela necessita da primeira para existir. Ok? As orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas, elas funcionam como objeto indireto. Exemplo, a sociedade necessita de que a pandemia acabe. Tá vendo? A sociedade necessita de quê? De que a pandemia acabe. Para identificar a oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta e diferenciada da direta, é só a preposição antes do que. De. Olha a preposição aparecendo. Quando aparece a preposição antes do que, isso está indicando, e tem um verbo antecessor, isso está indicando que a próxima ela é objetiva indireta. Vejamos o exemplo da aluna. Eles gostaram de que fosse feita a pesquisa. Com esse exemplo, olha lá, eles gostaram de que fosse feita a pesquisa. Com esse exemplo, a gente tem claro aí a questão
da objetiva indireta. Eles gostaram de quê? De que fosse feita a pesquisa. As orações subordinadas, substantivas, completivas nominais, elas exercem a função de completar o nome ou completar o substantivo da primeira oração. E aí, nesse sentido, ela vai ter a função de nome. A segunda oração ela tem a função de nome, só completa a ideia do nome. Cuidado, porque antes do que, aqui tem o de, para diferenciar das objetivas indiretas, lembre-se que antes do de vai ter um substantivo. Então, tem que ter um substantivo. Tenho certeza de que ele virá. Tenho, o verbo ter. Certeza é o substantivo. De que ele virá. De que ele virá está completando a ideia de certeza e não a ideia do verbo. Entenderam? Ele completa a ideia do substantivo certeza. É diferente das objetivas indiretas, que completa a ideia do verbo. Objetivas indiretas completa a ideia do verbo. Completiva nominal completa a ideia do nome, do substantivo. Então, vocês podem ver que depois do substantivo terá o de que é o mesmo de que das objetivas indiretas. Vejamos o exemplo do aluno. Tenho a convicção que ele retornará o mais brevemente. Com o exemplo do aluno, tenho convicção de que ele retornará o mais brevemente. Aí está mais uma prova do que eu acabei de dizer. Tenho o verbo ter. Depois do verbo ter, tem o substantivo convicção. E depois da convicção vem de que ele retornará o mais brevemente. De que ele retornará o mais brevemente é uma completiva nominal, ok? Não confundam com as objetivas indiretas. Orações subordinadas, substantivas, predicativas. Essas orações, elas têm a função de predicativo do sujeito. Então, prestem atenção. Geralmente, elas vêm depois do verbo ser, tá? Em qualquer conjugação, elas vêm depois do verbo ser. Cuidado, viu? Olha lá. Não faz pergunta nenhuma ao verbo. Olha lá. A verdade é que eu não estudei. Olha lá. A verdade é. Olha o verbo ser bem aí. A verdade é. Essa é a oração principal. Que eu não estudei é a minha oração que exerce a função de predicativo do sujeito, tá? Vejamos o exemplo da aluna. O problema da monografia é que você não cumpriu com todos os objetivos traçados. Com o exemplo da aluna, o problema da monografia é que você não cumpriu com todos os objetivos traçados. Reforça o que eu acabei de dizer. O problema da monografia é... Tá vendo aí o verbo ser, que a gente chama de verbo de ligação? É que você não cumpriu com todos os objetivos traçados. Que você não cumpriu com todos os objetivos traçados é a minha oração subordinada substantiva predicativa. Orações subordinadas substantivas apositivas. Essas orações, elas exercem a função de aposto, ou seja, lembra do aposto que a gente já estudou anteriormente? Então, nos termos acessórios, então, o aposto, pessoal, ele exerce a função de explicar. Então, a oração que vai vir depois aqui, nas orações subordinadas, substantivas, apositivas, a segunda oração ela vai exercer a função de explicar, explicação. Olha o exemplo. Almejo algo. 2 pontos.
ir pedalando daqui à Aurora todos os dias. Então, tá vendo? Ó? Eu posso utilizar que e eu posso não utilizar o que. Desejo ou almejo ao ir pedalando daqui à Aurora todos os dias. Então, daqui, ou ir pedalando daqui à Aurora todos os dias é a minha explicação. É a minha oração subordinada substantiva positiva. Vejamos o exemplo da aluna. Desejo-lhe uma coisa, que tenhas um abençoado 2020. Com esse exemplo da aluna, reforça a minha ideia. Desejo-lhe uma coisa, 2 pontos. Que tenhas um abençoado 2020. Então, olha, que tenhas um abençoado 2020 é a oração subordinada substantiva a positiva. Lembre-se de uma coisa. As orações subordinadas substantivas, elas podem vir logo depois dos termos integrantes, das conjunções integrantes, que ou se, ok? Fiquem atentos a isso. Ou ela pode, no caso da explicação, ela pode não existir, tá? Então, espero ter ajudado todos vocês nas orações subordinadas substantivas e aguardo vocês para as próximas orações subordinadas. Bons estudos!